De quem nasceu Jesus Cristo? Jesus Cristo nasceu de Maria sempre virgem, a qual por isso se chama e é verdadeira Mãe de Deus. Não houve artista que não tentasse figurar na tela ou no mármore o semblante sobrenaturalmente belo da Mãe de Deus. Observa este quadro no qual Dorte, com riqueza e suavidade de colorido, pintou a Virgem Mãe com o seu divino filhinho nos braços. E que ternura e devoção lhe demonstra! Jesus era filho de Maria, mas era também o Deus de sua própria mãe. Por isso a ternura de Nossa Senhora para com ele era uma perene e fervorosa adoração. A Santíssima Trindade, havendo predeterminado desde toda a eternidade que o Verbo do Pai se fizesse homem para a redenção do mundo, escolheu-lhe uma mãe e enriqueceu-a de inumeráveis dons, para deste modo poder ser ela um digno tabernáculo do Filho de Deus. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Concebeu em seu seio, plasmou-lhe o corpo com seu sangue puríssimo, deu à luz, nutriu, educou e teve para com ele os mais ternos cuidados que a mais desvelada mãe pode ter para com seu filhinho. O coração de Maria encanta mais a Jesus do que todos os louvores que recebe dos anjos no céu, e sua beleza supera todas as maravilhas celestes. És toda bela e imaculada, ó Virgem Mãe, porque em teu semblante refulge o esplendor de teu Filho divino. Aquele que me achar, achará a vida e alcançará do Senhor a salvação. Provérbios 8:35. Em O Poema da Virgem, o venerável padre José de Anchieta canta com entusiasmo a maternidade divina de Nossa Senhora. De ti nos veio a salvação primeira e última do mundo. De ti a liberdade, a graça, a vida. Salve mais uma vez, ó Mãe feliz com teu penhor, bela na virgindade, grande na maternidade. São José não foi pai de Jesus Cristo? São José não foi pai verdadeiro de Jesus Cristo, mas pai putativo como guarda dele. O quadro representa São José como carpinteiro no seu repouso. Durante o sono, anuncia-lhe um anjo suavemente que sua Santíssima Esposa foi escolhida para ser Mãe de Deus e que em breve dela nascerá o Salvador do mundo. Jesus não teve outro pai verdadeiro senão o Pai eterno que está no céu. E São José não era pai de Jesus? Não, São José não era o verdadeiro pai de Jesus, mas pai putativo. Era, porém, verdadeiro esposo de Nossa Senhora, e os homens o consideravam como verdadeiro pai de Jesus, pois não conheciam o mistério da encarnação. Assim era Jesus chamado o filho do carpinteiro. No entanto, Jesus honrou a São José com o doce nome de pai. E de fato o Pai Eterno conferiu a São José a autoridade paterna, confiando-lhe o preciosíssimo tesouro de seu divino Filho para que o sustentasse, o defendesse
e o guardasse com coração de pai. Jesus amava a seu pai terreno, honrava-o e obedecia-lhe em todas as coisas. Eis o servo fiel e prudente que o Senhor estabeleceu sobre sua família. Antífona do Magnificat das segundas vésperas da festa de São José. Onde nasceu Jesus Cristo? Jesus Cristo nasceu em Belém, num estábulo, e foi reclinado num presépio. O presépio é uma das mais típicas e delicadas expressões da piedade cristã. Vê como Murillo representa em festas o menino, São José, sua mãe, a ovelhinha, o boi e o burrinho. Lembra-nos o presépio, o nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, na Palestina, numa pobre gruta, e a Virgem Santíssima reclinou-o sobre palhas. Fora da gruta fazia frio e estava tudo escuro, mas em meio às trevas via-se uma grande luz. Apareceram os anjos cantando: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas 2,14. Alguns pastores guardavam os seus rebanhos perto da gruta. Um anjo os convidou para irem ver o menino. Foram e, prostrando-se, o adoraram, oferecendo-lhe seus presentes. Ao mesmo tempo, uma estrela maravilhosa brilhava no céu, do lado do Oriente. Viram-na os magos e, seguindo-a, chegaram até Belém. Ajoelharam-se diante de Jesus, oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra. A noite em que nasceu o menino Jesus chama-se Noite de Natal. Nasceu para nós um pequenino, um filho nos foi dado. Traz nos ombros as insígnias da realeza. Introito da terceira missa do Natal. Ouve agora Emília de Freitas Guimarães cantar em versos o Natal de Jesus. Quisera, como os magos do Oriente, possuir um tesouro refulgente, trazer-te alguma coisa de valor. Recebe, pois, Jesus, meigo e risonho, a poeira dourada do meu sonho e a mirra e o incenso do meu grande amor. Por que é que Cristo Jesus quis ser pobre? Jesus Cristo quis ser pobre para nos ensinar a ser humildes e não colocar a felicidade nas riquezas, nas honras e nos prazeres do mundo. Jesus é um simples operário. Ele na carpintaria de São José, trabalhando como aprendiz. São José e a Santíssima Virgem também trabalham. Eram pobres e ganhavam o pão de cada dia com o suor de sua fronte. E, no entanto, Jesus é o Filho de Deus, o Senhor do mundo. Mas para ensinar-nos a ser humildes, a desprender nosso coração do conforto e dos prazeres da vida, quis ser um modesto operário e viver na obscuridade. E isto pelo espaço de 30 anos. É acaso o dinheiro, os divertimentos e os caprichos que nos fazem felizes? Absolutamente. É sim a imitação de Jesus pela obediência, pela humildade e pela diligência no cumprimento dos deveres. Lembra-te sempre da exortação de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29.
Eis a norma de toda a felicidade para esta vida e para a outra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5, 1-7. Jesus Cristo morreu enquanto Deus ou enquanto homem? Jesus Cristo morreu enquanto homem, porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer. Jesus era bom, fazia bem a todos, curava os enfermos, ressuscitava os mortos e ensinava aos homens o caminho do céu. Mas homens maus e invejosos, os fariseus e os escribas, queriam matá-lo. Judas, o traidor, vendeu Jesus a esses malvados por 30 dinheiros, servindo-se de um beijo para conseguir seu malévolo intento. Os inimigos de Jesus mandaram matá-lo, cobri-lo de insultos, flagelá-lo e coroá-lo de espinhos. Levaram-no depois a Pilatos para que este o condenasse à morte. Puseram-lhe sobre os ombros uma pesada cruz e o conduziram ao Calvário, onde atravessaram suas mãos e seus pés com grossos cravos e o levantaram na cruz entre 2 ladrões. Jesus agonizou durante 3 horas e perdoou a seus algozes. Inclinou depois a cabeça e expirou. Um soldado tomou uma lança e com ela atravessou o Santíssimo Coração de Jesus. Vieram então alguns amigos de Jesus, os quais com a Virgem Dolorosa e algumas piedosas mulheres levaram seu corpo para ser sepultado. Jesus é Deus e homem. Mas Deus não pode sofrer nem morrer porque não tem corpo como nós. Os homens, cujo corpo é composto de matéria, de células e de tecidos vivos, passarão um dia pela dissolução desse mesmo corpo que voltará à terra da qual foi tirado. Embora Jesus também tenha morrido, a sepultura conservou seu corpo intacto. Revestiu-se Jesus da nossa humanidade para poder sofrer e morrer por nós. Lembra-te, homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. Liturgia da quarta-feira de cinzas. Depois da morte, que fez Jesus Cristo? Depois da morte, Jesus Cristo desceu com a alma ao limbo e em seguida ressuscitou, retomando o seu corpo que fora sepultado. Jesus morreu numa sexta-feira, à qual dá a igreja o nome de Sexta-feira Santa. A alma de Jesus, que é imortal, enquanto seu corpo jazia na sepultura, desceu ao limbo. Sabes acaso o que é o limbo? Quando vais visitar um amigo e encontras a porta de sua casa fechada, tu o esperas fora, não é? Pois bem, antes da morte de Jesus, a porta do céu estava fechada por causa do pecado. Todos os santos e justos que tinham morrido antes de Jesus precisaram ficar no limbo à espera da redenção. Jesus, depois de sua morte, apressou-se a ir consolar essas almas, assegurando-lhes a entrada no paraíso no dia de sua ascensão.
haviam os judeus colocado guardas à entrada do sepulcro de Jesus. Mas no terceiro dia, isto é, no domingo, houve um grande terremoto. Jesus ressurgiu triunfante, retomando seu corpo e saindo do sepulcro, sem mesmo remover a grande pedra da entrada, que foi afastada por um anjo resplendente. Diante desse prodígio, fugiram os soldados aterrados. Quando as piedosas mulheres chegaram ao sepulcro levando perfumes, disse-lhes o anjo que Jesus havia ressuscitado. A ressurreição é o maior dos milagres e a maior festa da cristandade, e é comemorada no dia da Páscoa. Ouçamos o venerável padre Anchieta cantar a ressurreição do Senhor em seu poema da Bem-aventurada Virgem Mãe de Deus. Não brilha tanto a estrela da manhã quanto desponta na fímbria das auroras. Não resplandece tanto o sol com o globo em chamas. Perante o seu Senhor ambos desmaiam. Da escuridão de um túmulo fez essa luz a aurora, e dela tirou o seu brilho o firmamento. Que fez Cristo Jesus depois de sua ressurreição? Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, ficou na terra 40 dias e enfim subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Depois de sua ressurreição, Jesus ficou 40 dias na terra para mostrar que tinha deveras ressuscitado. Por isso, repetidas vezes apareceu aos discípulos, a fim de que eles não tivessem dúvida alguma sobre o grande prodígio. Tomé, porém, não acreditou. Jesus fê-lo colocar o dedo nas cicatrizes de suas chagas e a mão no seu lado aberto, e o apóstolo então se convenceu. Jesus ficou na terra também para instruir mais profundamente os apóstolos na sua doutrina. Passados os 40 dias, conduziu-os Jesus ao Monte das Oliveiras e, depois de lhes ordenar que fossem pregar o evangelho por todo o mundo, abençoou-os e foi-se elevando cada vez mais alto para o céu, acompanhado pelo olhar dos apóstolos. Subiu Jesus ao céu em corpo e alma. Entrou triunfante do paraíso, acompanhado das santas almas que então foram libertas do limbo. No céu está sentado à direita do Pai, como Deus e como homem, reinando em toda a sua glória, e o seu reino não terá fim. O céu, onde Jesus entrou triunfante, é o prêmio prometido a todos os justos e o constante anelo de todos os santos. Escrevia o apóstolo São Paulo na véspera de seu martírio: combati o bom combate, terminei a minha carreira, conservei a fé. Só me resta ganhar a coroa da justiça, que me dará no dia das contas o Senhor, justo juiz. Segunda Epístola a Timóteo 4:7. Agora Cristo Jesus está somente do céu? Não. Agora Jesus Cristo não está somente do céu. Como Deus, está em toda parte. E como Deus e homem, está no céu e no Santíssimo Sacramento do altar. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, deixou sós no mundo aos apóstolos e aos homens? Não.
Jesus Cristo, que tanto nos amava, disse: não vos deixarei órfãos. João 14:18. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. E onde está Jesus? No Santíssimo Sacramento da Eucaristia. O quadro, pintado pela maravilhosa arte de Rafael, reúne o céu e a terra em torno da Santa Hóstia em magnífica harmonia de fé e de amor. Jesus está no alto, nos céus, sobre as nuvens, com o Pai, o Espírito Santo, os anjos e os santos. Como Deus, ele é sem dúvida imenso, está em todo lugar, no céu, na terra, no mar, nos grãozinhos de areia. Como Deus e homem, porém, está no céu e na Santíssima Eucaristia. Jesus está em todas as hóstias consagradas do mundo e quando comungamos, o recebemos em nosso coração como Deus e homem. Muitos não o veem, mas nós o vemos com os olhos da fé. Ouvimos-lo falar a nossa alma e sentimos o seu amor e a sua graça. Ouçamos o cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva, primaz do Brasil, cantar a cena divinal da instituição eucarística. Ei-los à mesa, e do festim meio, solene e grave, o Senhor lhes diz: vou cumprir a promessa que vos fiz. Isto é meu corpo, eu vou-lo dou, comei. E apenas fim do divinal reclamo: isto é meu corpo, eu vou-lo dou, comei. Pedro proclama impetuoso: eu creio. João murmura enternecido: eu amo. Há de voltar Jesus Cristo algum dia visivelmente à terra? Sim, Jesus Cristo há de voltar visivelmente à terra no fim do mundo, para julgar os vivos e os mortos, isto é, todos os homens, bons e maus. No dia da Ascensão, enquanto subia Jesus aos céus e os apóstolos olhavam surpresos para o alto, apareceram-lhes 2 anjos que lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que dentre vós se elevou ao céu, virá assim como vistes ir para o céu. Atos 1:2. Voltará, portanto, Jesus à terra no fim do mundo. Virá com todo o esplendor da sua glória julgar os bons e os maus, que os anjos, ao som das trombetas, reunirão de todas as partes do orbe. Será então o juízo universal, em cuja surpresa se inspiraram os maiores artistas, como Benvenuti, por exemplo, para criar composições estupendas, ricas em contraste de colorido e dramaticidade de cenas. Aos bons dirá o divino juiz: vinde, benditos de meu Pai, vinde possuir o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Aos maus, pelo contrário, lhes dirá: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus sequazes. Os bons entrarão jubilosos no céu, e os maus serão precipitados no inferno, num suplício infindo. Dies irae, dia de ira será aquele em que, conforme o vaticínio de Davi e da Sibila, será o mundo destruído pelas chamas e aparecerá o juiz sob o terror universal,
para julgar as almas. Missal romano. Jesus Cristo, para nos julgar, esperará ele até o fim do mundo? Não. Jesus Cristo, para nos julgar, não esperará até o fim do mundo, mas julgará cada um imediatamente depois da morte. De que nos há de julgar Jesus Cristo? Jesus Cristo nos há de julgar acerca do bem e do mal que fizemos nesta vida, ainda mesmo dos pensamentos e das omissões. Jesus Cristo não esperará até o fim do mundo para julgar-nos. Além do juízo universal, há também para cada um que morre o juízo particular. Assim que a pessoa morre, apresenta-se a alma diante de Deus para dar de contas de sua vida. Observa o quadro. Todos os dias o anjo da morte vai colhendo a sua messe. Os bons são como a boa planta, os maus como erva daninha. A alma em graça apresenta-se diante de Deus com a lâmpada da fé para receber a recompensa. A alma pecadora é precipitada no inferno pelo anjo da justiça, onde os demônios a atormentarão horrivelmente. Quando formos apresentados diante do divino juiz, seremos julgados: 1. Quanto ao bem praticado de modo imperfeito, quanto aos deveres cumpridos com negligência. 2. Quanto ao mal, isto é, quanto aos pecados cometidos. 3. Quanto aos maus pensamentos e afetos desordenados. 4. Quanto às omissões, isto é, todo o bem que se deixou de fazer por própria culpa. Porque é necessário, adverte São Paulo, que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que receba cada um o que é devido ao corpo, segundo fez o bem ou o mal. Segunda Epístola aos Coríntios 5:10.